Muito bem, irmãos. Nas nossas reuniões de quarta-feira, nós temos falado, temos meditado, já estamos na quinta quarta-feira, onde nós estamos falando sobre o tema ser livre, recebendo a liberdade em Cristo Jesus. E de certa forma eu tenho comentado sobre a gente voltar às bases do Evangelho para a gente poder reviver e reacender em nosso coração e na nossa mente alguns dos princípios que nós encontramos na palavra de Deus e que talvez pela nossa caminhada cristã, pelo tempo da nossa jornada cristã, tenham sido um tanto quanto apagados ou ofuscados por tantos problemas, dificuldades na nossa vida. Na semana passada pudemos falar sobre o poder da cruz, sobre o pecado. E nós entendemos o significado da cruz do cristianismo, mas principalmente sobre a vitória que nós temos da cruz de Cristo nas nossas vidas, no que diz respeito aos nossos pecados. Entendemos que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e que nós não somos mais escravos do pecado. Por isso, se nós podemos concluir com uma frase tudo que nós dissemos na quarta-feira passada, eu posso dizer o seguinte: o pecado, ele não pode ser um hábito na vida do cristão. O pecado é um acidente e não um hábito. Porque por conta e por causa da cruz de Cristo, nós somos libertos do domínio do pecado. Então, acidentalmente, nós vamos pecar. Não porque nós escolhemos pecar, não porque nós premeditamos pecar, mas porque aconteceu e nós pecamos. Mas quando nós pecamos também, nós vamos nos arrepender, nos colocar diante do Senhor e pedir perdão, porque cremos que a morte de Cristo na cruz nos trouxe liberdade sobre os nossos pecados. Por isso, o pecado na vida do cristão é um acidente e não um hábito. E hoje eu quero falar sobre o poder, a mesma ideia do poder da cruz, para curar feridas emocionais. A medicina, ela tem se desenvolvido grandemente no nosso meio. As pesquisas têm sido avançadas na cura de muitas doenças. Mas existem algumas doenças que, mesmo com todo o avanço tecnológico, a medicina ainda não conseguiu tratar. Não conseguiu trazer uma cura efetiva. E essa cura, muitas vezes, ela precisa da ação, podemos dizer assim, dessas doenças, da ação do Espírito Santo de Deus. Doenças como mágoa, tristeza, depressão, que são feridas emocionais. Ainda não existe uma pílula que, de certa forma, você tome aquela pílula e você fique livre destes problemas, dessas doenças, dessas feridas. E que muitas vezes elas vêm com a nossa história do passado e que nós ainda não nos desprendemos delas. Eu entendo pela palavra de Deus que a morte de Cristo na cruz não apenas possibilita o perdão dos pecados, mas também oferece a cura para as emoções e para a dor. Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 5, é um texto conhecido do profeta que fala exatamente sobre o servo sofredor. Na figura de Isaías, ele passa a ideia de que Jesus estaria carregando sobre si todas as nossas dores. O texto nos diz o seguinte: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A saúde da alma é parte da provisão espiritual de Deus para os seus filhos. O Senhor deseja, o Senhor almeja que nós venhamos viver bem.
Teologicamente, na Bíblia, nós encontramos algumas divisões sobre o entendimento da alma. No Novo Testamento existem duas linhas de pensamento a respeito de como que o ser humano, na sua integridade, é dividido. Eles chamam de dicotomia, onde eles entendem que o homem é apenas corpo e espírito. E uma outra linha de pensadores e de teólogos tratam de um outro termo chamado tricotomia, o tricotomista, onde eles entendem que o homem tem corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo, em muitos dos seus escritos, ele apontou para o ser humano nessa visão tricotomista, dizendo a respeito do corpo, dizendo a respeito da alma e dizendo a respeito do espírito. O corpo é a matéria que nós temos, né? Que quando nós morremos, ela vai se decompor. A alma, na visão do apóstolo Paulo e dos teólogos também, tem a ver com as nossas emoções. Tudo que nós sentimos, que nós sonhamos, que nós pensamos, aquilo que nos motiva, aquilo que traz alegria, o que traz tristeza, aquilo tem a ver com a nossa alma. Por isso que muitas vezes nós entendemos que quando nós temos as nossas feridas emocionais, nós podemos dizer que nós temos as feridas na alma. O espírito tem a ver com o nosso relacionamento e a ligação com Deus. A partir do momento que Jesus Cristo passa a viver em nós, o Espírito Santo de Deus passa então a se conectar com o nosso espírito, e assim nós temos essa ligação com Deus. Hoje eu quero tratar especificamente sobre essa visão da alma, aquelas feridas emocionais. E o texto bíblico que eu vou usar é João capítulo 5, versículo de 1 a 15. Abre aí, João 5, de 1 a 15. Meus irmãos, eu entendo que quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, a gente precisa também receber de Deus a cura para as nossas feridas emocionais, porque a medicina celestial, ela não é apenas curativa, mas ela também é preventiva na vida do homem. E nesse texto de João, nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui, que nos chamam a atenção para essa cura que nós podemos receber de Deus, mas que depende também da nossa vontade. E nós vamos observar isso no texto. João 5, de 1 a 15, o texto nos diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua cama, sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. A pergunta-chave nesse texto para mim é aquela que Jesus faz: você quer ser curado? Muitas vezes é comum nós homens experimentarmos dor e sofrimento
por ignorarmos a vontade de Deus. Por muitas vezes fazer do nosso jeito, da nossa própria vontade, e como consequência das nossas próprias escolhas, independente daquilo que Deus quer para a nossa vida, nós acabamos sofrendo dor, amargura, angústia, depressão e muitas outras situações. Eu conheço pessoas que muitas vezes elas são tão ansiosas em tomarem uma decisão, e quando elas tomaram uma decisão, por conta da ansiedade que dominava o coração delas, lá na frente elas se arrependeram da decisão que elas tomaram, e elas acabaram então entrando num processo de depressão por conta daquela decisão. E depois elas vêm à igreja colocando a culpa em Deus, dizendo que Deus deixou que aquilo acontecesse na vida delas. Eu me lembro da história de um homem que, naquele tempo do incentivo da Companhia Vale do Rio Doce, quando ela fez para que as pessoas pudessem sair, né, o homem tinha mais de 20 anos de empresa, e aí a Vale então fez um incentivo demissional. Aquelas pessoas que saíssem iam ganhar então determinada quantia de dinheiro. Aquele homem então, por conta daquele incentivo, ele achou que seria a melhor coisa que iria acontecer na sua vida, e ele poderia tocar a sua vida da maneira mais interessante com aquela quantia de dinheiro. Ele saiu da Vale do Rio Doce, ele pegou um montante de dinheiro que ele realmente esperava receber, até um pouco mais. No entanto, algumas coisas foram acontecendo durante esta caminhada, esta jornada de vida dele, em que aquele dinheiro não mais se tornou suficiente para atender ou suprir as suas necessidades materiais. E aí então ele começou a passar por dificuldades, começou a ter crises, e ele começou a ter alguns problemas físicos, estomacais. Foi ao médico, e o médico identificou que ele estava com uma gastrite, estava com úlcera, uma série de problemas, tudo isso ocasionado por aquele momento difícil pelo qual ele estava passando, porque agora ele não mais tinha emprego, e o dinheiro que ele tinha, ele não soube investir bem, e agora ele estava padecendo algumas necessidades. E aí eu me lembro que este homem foi para a igreja, e na igreja ele fazia o seu pedido de oração, se colocando como vítima naquela situação, dizendo que a empresa enganou, não prestava, e a empresa o enganou, que as pessoas, os membros da igreja não foram amigos dele para aconselhá-lo a não fazer aquilo que ele fez, que nem a família dele o ajudou nesse momento de decisão. E então, por conta daquilo, agora ele tinha uma série de problemas, cuja origem é emocional, mas que agora estava sendo refletida também no seu físico, no corpo, era fisiológico. Então, meus queridos irmãos, muitas vezes a questão da nossa vontade versus a vontade de Deus, ela pode, quando ela está em dessintonia com a vontade de Deus, a nossa vontade pode causar e pode trazer muita dor diante daquilo que nós escolhemos fazer, que não é a vontade de Deus. E o interessante, olhando para o texto bíblico, né, ele fala de um homem que era doente. Ele começa falando, né, na realidade, de um poço ou um tanque chamado Betesda. Betesda é a tradução da palavra hebraica Bet-esda, que significa casa de misericórdia. E Betesda então era um lugar onde esse tanque, e Herodes o Grande havia construído em torno desse tanque como se fosse 5 terraços, né, ou 5 palanques em volta, onde muitas pessoas podiam estar ali. Acreditava-se que isso já era uma mitologia que foi ensinada pelos arsênios. Acreditava-se então que havia um grande tesouro debaixo do tanque de Betesda. E também uma outra história que havia sido contada, e que muitas pessoas acreditavam, é que um anjo vinha, movia as águas, e a primeira pessoa que entrasse após aquele anjo ter movido as águas, ela ficava completamente curada da sua enfermidade. Então Betesda era um lugar
onde todo tipo de doente, com exceção dos leprosos, estavam ali. Pastor Juliano, essa semana, ele entrou no São Lucas, e ele ficou impressionado com o tanto de maca que ele viu no corredor, o tanto de gente que ele viu no corredor daquele hospital, né, que não tem quarto, que fica ali para ser atendido ali na hora mesmo, e demora um tempão para ser atendido. Betesda era mais ou menos assim, era um lugar onde, naqueles 5 pontos estratégicos, tinha muitas pessoas doentes, coxos, cegos, pessoas que tinham problemas dessa questão também de paralisia, uma série de coisas, uma série de doenças, e eles ficavam ali, jogados ali. De certa forma, no fim do dia, como nada aconteceu, os cegos voltavam para o seu cantinho, aqueles coxos se acomodavam no chão mesmo, e ficavam ali esperando o dia seguinte, para que algo pudesse acontecer. E o interessante é que na nossa história, mostra-nos sobre um homem que ficava ali cerca de 38 anos. 38 anos. Lá estava aquele homem, ali em Betesda, esperando que algo acontecesse. 38 anos. Meus queridos, muitas vezes nós, olhando para o texto bíblico e fazendo uma analogia com a nossa realidade, a gente percebe que existem pessoas que estão por muitos anos procurando uma cura, procurando um alívio para suas questões emocionais, procurando um alívio talvez para aquele sentimento de rejeição, procurando um alívio para aquela depressão, procurando um alívio para aquelas compulsividades que muitas vezes têm dominado a sua vida, e elas buscam esse alívio nas drogas, no sexo desenfreado, muitas vezes no trabalho, no dinheiro, tentando afundar-se no trabalho, no dinheiro, achando que vai encontrar um alívio para aquilo que está pressionando o seu coração, a sua vida. E muitas vezes nós encontramos pessoas que procuram essa cura dentro da igreja. O interessante é que, olhando para a figura de Betesda, casa de misericórdia, a igreja muitas vezes se assemelha com Betesda, porque é uma casa de misericórdia espiritual, onde pessoas que são doentes, elas vêm buscar uma cura. E o interessante é que as pessoas não conseguem enxergar essa cura, ou não conseguem buscar essa liberdade em Cristo Jesus, principalmente das suas mazelas emocionais, por conta da sua vontade, por não aceitar, por não querer, ou por colocar também a culpa nas outras pessoas. Nós vamos ver isso aqui no texto. Mas o fato é que existem pessoas muitas vezes que estão nas nossas igrejas, domingo após domingo, vindo buscar uma cura para a sua dor, e elas voltam para casa sem essa cura, porque talvez ficam esperando o mover das águas por uma questão mística, e não conseguem enxergar com naturalidade a beleza e também, principalmente, o poder do Evangelho que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ali estava aquele homem, e o interessante é que ele foi visto por Jesus. O texto nos diz, Jesus viu aquele homem prostrado ali, e soube da sua história, de 38 anos estar ali. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, nessa passagem, nessa visão, de nós entendermos o poder da cruz para curar as nossas feridas emocionais, é que Jesus Cristo, Ele sabe, Ele vê a dor pela qual você está passando, Ele sabe aquilo que está acontecendo na sua vida. E aí Jesus faz uma pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Você quer ser curado? Parece uma pergunta tola, parece uma pergunta sem nexo, boba. O cara está no chão. Jesus soube da história dele, 38 anos como paralítico. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado?
Se a gente olha para essa pergunta, a gente pode até pensar, poxa, parece que Jesus não sabe o que está acontecendo, mas Jesus sabe, Jesus sabia. O fato aqui que Jesus queria evidenciar era se de fato aquele homem sabia e ele queria ser curado. É a questão da vontade dele, porque a nossa vontade, ela contribui muito para a nossa recuperação emocional. Eu preciso querer e desejar, porque a recuperação emocional, ela não se dá instantaneamente, pelo fato simplesmente de você saber qual é o seu problema. Eu sou compulsivo depressivo, eu sou um cara afoito, ansioso. Ok, você já conhece o seu problema, mas não significa que o fato de você admitir e conhecer o seu problema, que você vai ter a cura. Porque muitas vezes a gente fica sabendo, por exemplo, eu sou diabético, tipo 1, tenho que tomar injeção todos os dias. Eu sei que eu sou diabético. Agora, se eu não tiver a vontade, e não tiver podemos dizer assim, o discernimento e a motivação para poder me tratar diariamente, eu vou continuar sabendo que eu sou diabético, só que a doença vai me consumir, ela vai me matar, ela vai me levar a óbito. O fato da pergunta de Jesus àquele homem, você quer ser curado, indica que Jesus queria saber se de fato ele realmente tinha vontade de ser curado. E olha só, teve uma outra ocasião que Jesus perguntou para o cego, né? O que você quer que eu faça? Parece uma pergunta tola, mas o cego disse para Jesus, Senhor, eu quero ver. O cego foi enfático e claro em dizer para Jesus, eu quero ver. Olha a vontade dele aí, olha o entendimento dele aí. Agora, quando Jesus pergunta para aquele homem lá, aquele coxo, você quer ser curado? Qual foi a resposta dele? No texto aí. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha a resposta que ele deu para Jesus. E esta resposta, da maneira como ele coloca aqui, ele fala para Jesus, diante da pergunta que Jesus fez para ele, mostra que aquele homem, ele era uma pessoa infeliz, por conta da sua doença, 38 anos paralítico, e pelo entendimento que eu tenho, e o estudo que eu fiz exegético em cima do texto, indica que aquele homem, aquela doença, não estou dizendo que toda doença vem por conta de pecado, mas aquela doença desse paralítico, ela tinha um indício de que era por alguma coisa errada que ele fez, alguma escolha errada que ele fez lá atrás, e ele sofreu a consequência, ficando paralisado. Porque Jesus depois diz para ele, lá na frente, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Ou seja, quando você pecou lá atrás, alguma coisa aconteceu e você ficou paralítico. Esse texto nos dá esse indício. Mas isso a gente pode depois estudar teologicamente, aprofundar a exegese que eu fiz em cima disso, para a gente poder discutir. Mas o fato aqui é que a resposta que aquele homem deu para Jesus foi uma resposta de desculpa. Sabe o que ele fez? Ele, com aquela resposta, ele colocou a culpa da doença dele nas outras pessoas, dizendo, olha Senhor, não tem ninguém para me levar lá na hora que movimenta a água. E na hora que eu estou chegando lá, não tem ninguém para me ajudar. Jesus então pergunta se ele quer ser curado, se ele quer realmente ser livre. E aquele homem então começa a dizer o seguinte, olha, o meu problema é por causa dos outros. Porque não tem um indivíduo aqui que fique comigo de plantão 24 horas para poder me levar no poço na hora que o anjo mexe na água. Ele acreditava numa história, numa lenda, num mito. E naquele instante ele começa a colocar a culpa nas outras pessoas pelos seus problemas. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós agimos exatamente igual a esse homem. Muitas vezes nós começamos a querer olhar para as pessoas e colocar a culpa nela. A culpa lá, Deus está passando por essa dificuldade, é porque o pastor não veio me visitar. O pastor não veio me visitar e eu estou nessa dificuldade toda aqui. A culpa é porque o meu marido fez isso, isso e isso e eu estou desse jeito.
ou a minha mulher fez isso, isso e isso, e eu estou desse jeito. A falta de reconhecimento verdadeiro e real do problema que se abate sobre cada um de nós. E nós muitas vezes jogamos a culpa no outro, para justificar a nossa imobilidade, podemos dizer assim. Aquele homem então, ele foi questionado por Jesus, porque ele não tinha o real entendimento do que era ser curado. E esse texto, ele me falou muito durante essa semana, quando estava lendo, semana passada também tinha lido esse texto, porque ele traz exatamente essa ideia de que muitas vezes eu fico me apegando a determinadas coisas, a determinadas crendices, para que eu possa ser curado. Então, se você está com depressão, tem um medicamento que vai te ajudar. Olha, o psicólogo tal, o psiquiatra tal. Eu não estou desmerecendo o profissional. Eu não estou desmerecendo nenhuma dessas profissões, porque principalmente eu busco ajuda com pessoas desse tipo, um psicólogo, um psiquiatra. Mas eu estou querendo enfatizar a ideia de que muitas vezes a gente fica arrumando desculpas e não admitindo o nosso real problema, a nossa real dificuldade. E não buscamos a Jesus para que possa nos tratar, para que possa nos curar. E Ele pode nos curar e nos tratar usando um psicólogo, usando um psiquiatra, que vai nos ajudar a nos entender melhor. Os problemas emocionais têm afetado muitas pessoas nas igrejas, e elas têm perdido a fé, porque prega-se uma ilusão de que quando você aceita Jesus, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, os nossos pecados são perdoados. Não significa, por exemplo, que o meu QI é aumentado, nem um pouco. Não significa que as minhas mazelas emocionais já foram todas resolvidas, não foram. Os meus pecados foram perdoados, mas as minhas mazelas emocionais, elas precisam ser tratadas. E aí, o texto de Isaías nos diz que Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso eu acredito e creio no poder da cruz, na cura das nossas feridas emocionais, por conta de que Jesus Cristo vai nos ajudar a sair da depressão, vai nos ajudar a sair talvez dessa compulsividade de gastar, de comprar, de comer, o descontrole. Ele vai nos ajudar a sair. Isso é um processo que precisa ser tratado. Isso foi formado durante muito tempo, talvez lá na nossa infância a gente vem trazendo. Você quer um exemplo de uma dor que afeta a grande maioria das pessoas? Rejeição. Rejeição. Todos nós aqui, de alguma forma, nós fomos rejeitados em algum momento. Nós fomos rejeitados. Eu me lembro quando eu era garoto, que eu tinha uma vontade imensa de ganhar um autorama. E eu sempre pedia para o meu pai que eu queria um autorama. Não tinha aquela propaganda antigamente? Não esqueça a minha Caloi, né? Era o negócio da bicicleta. Todo mundo escrevia não esqueça a minha Caloi. Eu colocava lá para o meu pai, não esqueça o meu autorama. E eu tinha assim um desejo enorme de querer ganhar um autorama. E eu me esforçava na escola, eu era um bom aluno. Eu tirava notas boas. Quando eu tirava, antigamente não era medida por notas, né, por números, era por letras. Então era A, B, C, D. E já é para baixo, né, de tudo. E quando eu tirava uma nota para A, era a melhor nota. Mas tinha uma professora que eu me lembro, da terceira série, que ela, porque eu fechava a prova, ela me dava A+. Tipo assim, muito bem, né? Esse A+, esse plus que ela me dava, era um elogio. E eu pegava aquela prova, eu chegava lá para o meu pai e mostrava aqui, pai, a prova, A+. Eu fui além do que a professora esperava.
E eu na certeza de que no final do ano, no dia 25 de dezembro, quando eu acordasse de manhã, eu iria ver uma caixa enorme lá e eu iria abrir e era o meu Autorama. Aquilo que eu sempre quis ganhar quando garoto. Eu tinha bicicleta, tinha bola, mas eu queria ganhar um Autorama. E o que aconteceu? 25 de dezembro chegou e o Autorama não chegou. O que chegou lá foi uma caixinha com um Forte Apache, cheio de cavalinho e de índio, né? E realmente era uma coisa de índio aquilo. Eu não queria aquilo, joguei aquilo para o canto, nunca brinquei com aquele negócio. Cavalinho e índio. Tinha até um cachorrinho, Rintintim, né? Joguei aquele negócio para o canto. E aí eu vi que meu pai deu para minha irmã uma boneca de todo tamanho, uma boneca top. E aí eu me senti rejeitado. Porque, poxa, eu me esforcei, eu fiz tudo durante o ano e queria ganhar um Autorama. Mas ele me deu um Forte Apache com Rintintim. E para minha irmã ele deu uma boneca top. Irmãos, isso me consumiu durante muito tempo da minha vida. Sabe quando que isso foi ser curado em mim? Claro que Jesus trabalhou isso no meu coração. Mas sabe quando foi ser curado? Quando eu comecei a trabalhar. Meu primeiro presente que eu comprei quando eu tinha trabalho foi um Autorama. Eu me dei um Autorama. Final do ano eu entrei lá com o meu 13º, olhei assim, é ele, eu quero aquele. E peguei o Autorama. De certa forma, eu fui naquela visão de que, comprando o Autorama, eu ia me curar desse problema da rejeição. O fato é que um simples brinquedo trouxe para mim um trauma de rejeição. E eu sei que na nossa vida, em muitos momentos, nós fomos rejeitados. Quem aqui gosta de ouvir um não? Lá, quando você está fazendo uma entrevista de trabalho, a pessoa diz assim, você não foi aceito. Olha, o seu currículo é muito legal, é muito bom, mas você não foi aceito. Aquilo traz uma dor terrível ao nosso coração. Eu me lembro de Zaqueu. Zaqueu era rejeitado por 2 fatores. Primeiro, porque ele era anão. Segundo, porque ele era ladrão, né? Anão e ladrão. Então ele já era rejeitado pelas pessoas. Mas Jesus não rejeitou Zaqueu. Como Jesus não nos rejeita. E Jesus nos oferece então a oportunidade de nós podermos experimentar a cura, sem que nenhum anjo venha balançar a água. Simplesmente nós podemos ser curados pela palavra de Deus. Quando Jesus diz para aquele homem, levanta, toma a tua maca e anda. A palavra de Deus, o Logos que se fez carne, ele foi suficiente para curar aquele homem. Aquele homem, ele era tão ingrato, e ele era tão, podemos dizer assim, já falei, né, ingrato, mas também mal-humorado, porque aquele homem levantou, e ele saiu carregando a maca, ele nem se importou com os outros que estavam ali. Os outros eram só motivo para ele não poder ser curado, diante da resposta de Jesus. Porque eu penso assim, poxa, eu fui curado, peraí Senhor, tem um amigo meu ali também que está aleijado, cura ele ali. Seria assim, aquele cara não, pegou a maca dele, ó, rachou fora. Aí quando me perguntaram, quem é que mandou você pegar a maca? Nem sei quem foi. Ele nem prestou atenção em quem tinha dado a palavra de cura na vida dele. Tamanha era a sua ignorância ou o seu egoísmo, porque ele pensava só em si. E aí então, depois Jesus procura para aquele homem e fala, olha, você foi curado, mas não volta a pecar, porque de repente algo pior pode te acontecer. Por isso que eu falei para os irmãos que a doença deste homem, neste caso, por causa deste texto, ela pode ser indicada como fruto de uma desobediência no seu passado, e uma desobediência a Deus, um pecado que trouxe uma consequência dele ter ficado paralítico. Sei lá, sofreu um acidente, bateram na coluna dele e ele ficou paralítico, não sei. Mas o fato foi que aquele homem não olhou para Jesus com aquele olhar de gratidão, de entender o seguinte, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou, e eu agora posso também ser exemplo disso para a vida de outras pessoas. Lembra de Pedro e João, na Porta Formosa? Tinha lá um paralítico também, né? Ficava na Porta Formosa. O cara estava ali todos os dias na porta da igreja, nunca entrava na igreja, só ficava na porta. Aí Pedro falou o que para ele? Olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem então levantou
andou e entrou gritando, louvando a Deus dentro do templo. Olha a diferença das pessoas que entendem e que percebem que o poder de Cristo, ele pode restaurar as nossas feridas emocionais. Meu irmão, eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, gostaria muito de fazer esses cursos, aprender mais sobre isso, para poder ajudar as pessoas. Mas muitas vezes eu percebo como as pessoas estão feridas, doentes, magoadas, deprimidas, ansiosas, compulsivas dentro das nossas igrejas. A igreja que devia ser um lugar de Betesda, né, uma casa de misericórdia espiritual, muitas vezes as nossas igrejas nós estamos muito mais preocupados com o ritual, com a cor do teto, a cor das paredes, com a festa que vai acontecer não sei o que lá, com o fim do ano, e nós nos esquecemos de olhar para as pessoas e de darmos aquela palavra de esperança. A palavra de esperança que é a palavra de Jesus. Levanta, toma a tua maca e anda. Esse Jesus que mandou aquele cara levantar, tomar a maca dele e andar, é o mesmo que faz isso hoje. Quantos de nós estamos nos arrastando por causa das nossas dores emocionais? Jesus quer abençoar você, Jesus quer curar você, Jesus quer te ajudar. É isso que eu aprendi com esse texto, e é essa verdade que eu gostaria de deixar compartilhada com vocês. A saúde da alma é parte da provisão espiritual de Deus para seus filhos. O Senhor almeja que vivamos bem. Não quer apenas que superemos as lembranças amargas do passado, mas que também conservemos essa vitória no presente e não soframos novas derrotas no futuro. A morte de Cristo na cruz não apenas possibilita o perdão dos pecados, mas também oferece cura para as emoções e para a dor. Creia nisso. Busque em Cristo, mas busque também, através de Cristo, ajuda de pessoas que podem também caminhar com você e ajudar você a sair do seu processo de feridas emocionais. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos na Tua presença, lendo a Tua palavra, procurando aprender algumas coisas, ó Pai, que são tão importantes e tão verdades para a nossa vida. Meu Deus, cura-nos, Senhor, cura-nos. Porque muitas vezes as nossas compulsividades, a ansiedade, a depressão, a dor, a angústia, a tristeza, têm nos cercado. Nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus. E precisamos da ajuda dos nossos irmãos que caminhem conosco. E precisamos da ajuda de pessoas, ó Pai, certas que o Senhor vai colocar no nosso caminho para nos ajudar a vencer essas dores. Ó Pai, nós cremos no Teu poder restaurador, porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Por isso, cura-nos em nome de Jesus. Amém.